Bom, então vamos continuar nossa unidade, então nosso capítulo sobre os deuterostômios, parte 1, né? Já vimos então a parte dos equinodermos, já falamos sobre os cordados, entramos nos protocordados, falando dos urocordados ou tunicados, falamos dos cefalocordados, aí falamos dos agnatos, né? E aí entramos agora nos gnastostomados, começando pelos peixes cartilaginosos, né? Então, nessa primeira parte, a gente vai falar dos peixes cartilaginosos, onde os principais representantes desse grupo, nós temos os tubarões, as raias e as quimeras. As quimeras são peixes de água profundas, que também são conhecidos como peixe-rato, tá? Bom, eles são vertebrados vivos, mais primitivos, com vértebras completas e separadas. Então, são os vertebrados mais antigos com essa presença de vértebras completas e separadas. Também possuem mandíbulas móveis e barbatanas aos pares, tá? Esse grupo é antigo e representado por numerosos restos fósseis. Então, tem muitos registros fósseis, por isso que a gente sabe que esses animais são muito antigos, tá? Pertencem aos maiores predadores e mais eficientes predadores marinhos, na verdade, tá? Todos eles possuem um esqueleto cartilaginoso, dentes especializados que se renovam ao longo da vida e uma pele densamente coberta por escamas em forma de dente, tá? São praticamente, todos eles são marinhos, embora existam espécies de tubarões e raias que penetrem regularmente nos estuários e também nos rios, principalmente em regiões tropicais, essas espécies existem aí em água doce, tá? Todos os peixes cartilaginosos são predadores, embora alguns filtradores, existam também alguns filtradores que ingiram fitoplâncton. Então, tem alguns aí que fazem esse processo de filtração. Mas, mesmo ele sendo filtrador, ele tem hábito cartilaginoso, tá? Nesse caso desses animais que são filtradores, existem projeções rígidas nos arcos branquiais que funcionam, então, como grandes filtros, tá? Grande parte da sua dieta é composta por presas vivas. Então, esses animais, eles normalmente gostam de se alimentar de presas vivas. Embora, se eles encontrarem algum cadáver, e se tiver disponível, eles vão acabar se alimentando desses cadáveres também, tá? A maioria dos tubarões não apresenta mais de 2,5 metros de comprimento. Mas alguns podem chegar até 12 metros de comprimento, como é o caso do tubarão-baleia. O tubarão-baleia pode chegar, na verdade, para 18 metros, tá? Então, ele é um dos maiores vertebrados vivos que se tem conhecimento. As raias são igualmente pequenas. Então, elas medem aí cerca de 60 a 90 centímetros de comprimento, mas existe uma espécie chamada raia jamanta, que atinge aí cerca de 5 metros de comprimento e tem mais de 6 metros de envergadura, tá? Os tubarões, eles têm um corpo, então, fusiforme, bem aerodinâmico. São de grande interesse biológico porque eles apresentam características anatômicas presentes nos embriões vertebrados superiores. Então, eles já têm características que também estão presentes lá nos vertebrados superiores, tá? Eles têm, então, um esqueleto cartilaginoso, então, um esqueleto formado por cartilagem, tá? Então, o que a gente tem aí? Eles têm 100 ossos verdadeiros, porque é um esqueleto cartilaginoso, mas é um esqueleto resistente e flexível. E tem reforços de depósitos calcários. Então, o esqueleto é composto por um crânio ligado a uma coluna vertebral e uma cintura peitoral e pélvica. A mandíbula não é fundida ao crânio. Então, a mandíbula, ela é separada do crânio e a maxila também está presente, tá? Tem uma notocorda persistente que permanece durante toda a vida, tá? Entre os espaços intervertebrais. E algumas espécies possuem uma coluna vertebral rígida.
Em tudo, são semelhantes a dos peixes ósseos. Então, essa parte aí, eles são bem parecidos com os peixes ósseos. Esse tipo de esqueleto suporta animais com mais de 10 metros de comprimento em meio aquático, tá? Então, a densidade do ar é superior a esse peso, então esse tipo de esqueleto apenas suporta animais com mais de 10 metros de comprimento em meio aquático, tá? Nós temos aí, então, características desses animais. Eles têm uma pele composta, recoberta por escamas placoides. O que é isso? Então, a pele dele é bem rija e está coberta por essas escamas que são semelhantes a dentes. E elas são compostas por uma placa de dentina na derme e é revestida por um esmalte. Então, como se fosse dentinhos pequenos sobrepostos um sobre o outro, tá? E além disso, ainda tem um espinho orientado para trás. Bem como eles também possuem na sua pele diversas glândulas mucosas, tá? E esse revestimento confere à pele uma textura de lixa e o que torna o animal mais hidrodinâmico. Algumas espécies de arraia apresentam ainda escamas grandes e espinhosas, enquanto outras apresentam escamas de todo o corpo, tá? Então, é bastante importante essas estruturas que eu estou falando para vocês, para diferenciar depois um peixe ósseo de um peixe cartilaginoso, tá? Principalmente quando eu disse para vocês que esse tipo de esqueleto apenas suporta animais com mais de 10 metros de comprimento em meio aquático, tá? Porque a densidade é superior à do ar, ok? Bom, vamos continuar então. Vamos falar agora um pouquinho do sistema nervoso. Esses animais, eles já têm um encéfalo distinto, com órgãos sensoriais bastante desenvolvidos, então. Isso faz com que eles consigam localizar as presas quando ainda estão muito distante deles, ou até mesmo quando elas estão enterradas no fundo dos oceanos, tá? Então, o que eles têm de órgãos sensoriais bem desenvolvidos aí? Eles já têm as narinas, que está localizada na região ventral, tá? Porque eles têm uma extremidade arredondada na cabeça. E essas narinas são capazes de detectar moléculas dissolvidas na água com concentrações mínimas. Então, uma gota de sangue é suficiente para ele perceber o cheiro desse sangue na água, tá? Ele já tem ouvidos com 3 canais semicirculares dispostos uns perpendicular um dos outros, tá? Que funciona como um órgão de equilíbrio, assim como pra gente, nos vertebrados superiores, né? Já tem olhos laterais e sem pálpebras, porque não tem necessidade de pálpebra, ele vive no meio aquático, tá? Então, ele tem uma retina já que contém bastonetes, porém, ele ainda vê uma visão preto e branco, tá? E eles estão adaptados a regiões de pouca luminosidade, fundo dos oceanos, né? Eles possuem uma linha lateral. O que é essa linha lateral? É um fio, um fino fiozinho, um sulco, ao longo dos flancos, contendo pequenas aberturas, tá? Nessa linha lateral, vai conter diversas células sensitivas à pressão, que vai fazer com que ele aumente a sensibilidade ao toque, ao tato, principalmente à distância, tá? E eles também têm o que a gente chama de ampolas de Lorenzini. O que é essas ampolas de Lorenzini? Elas estão localizadas na região ventral da cabeça e são outros canaizinhos sensitivos ligados a pequenas ampolinhas que têm a capacidade de detectar correntes elétricas dos músculos de outros organismos. Então, isso é um órgão sensitivo bastante importante, tá? Bom, o sistema digestório deles, sistema digestório completo, né? Então, eles têm uma boca ventral com um monte de dente revestido por esmalte. Então, eles têm desenvolvido aí várias escamas placoides, tá? Os dentes estão implantados na carne e não na mandíbula, e eles são substituídos a partir da parte traseira da boca à medida que são perdidos. Então, começa a crescer de trás para frente, conforme eles vão perdendo esses dentes aí, tá? A forma do dente deles também vai revelar os hábitos alimentares desses animais.
Os dentes pontiagudos e serrilhados nos tubarões, porque eles usam para agarrar e para cortar as presas, né? Nas raias, eles são pequenos e em forma de ladrilho, porque elas usam no intestino deles, eles vão apresentar aí, o que a gente chama de uma válvula em espiral para aumentar a área de absorção. Ele já tem um fígado bastante rico em óleo, que vai garantir a flutuabilidade desse peixe. Esse fígado dos cartilaginosos, na verdade, ele pode chegar até 20% do peso corporal dele, tá? No entanto, algumas espécies, isso aí não é suficiente. Então, eles precisam parar de nadar, afunda, tá? E aí, as outras estruturas do corpo fazem com que eles possam voltar a flutuar. E o ânus abre para uma cloaca. Então, eles não têm um ânus propriamente dito, eles têm cloaca. Aqui, o sistema circulatório deles é fechado, porém, o coração é formado por duas câmaras. Então, já tem um átrio e um ventrículo, e aí a circulação ainda é simples, porque passa uma vez só pelo coração, e é uma circulação que não é completa, porque há mistura de sangue arterial com sangue venoso, tá? O sistema respiratório deles é por brânquias, né, que estão presas à parede das laterais do corpo deles. Então, eles têm cerca de 5 a 7 pares de brânquias ali, então respiração totalmente branquial. E as narinas não se comunicam com a cavidade bucal, tá? Mas se comunicam com a faringe. Eles possuem, então, sacos branquiais que podem se contrair para expelir água, tá? Principalmente isso nos tubarões. E esse fluxo de água ele é mantido praticamente constante para poder ocorrer as trocas gasosas e também os transportes de nutrientes que acontece ali quando o tubarão abre a boca. Normalmente entra o fitoplâncton e vai ajudar eles ali também no processo de digestão. Geralmente existe um par de espiráculos atrás dos olhos, tá? Que principalmente nas espécies bentônicas. E o que faz esses espiráculos? Eles permitem a entrada de água sem detritos nas brânquias, tá? Esses peixes não têm bexigas natatórias. Então, essa é uma diferença bem marcante entre o peixe ósseo e o peixe cartilaginoso, tá? Eles não têm bexiga natatória. Como que é a excreção deles? Eles já têm rins, já fazem excreção por rim. E o que é o excreta deles? Amônia. Liberam amônia, porque esse é um excreta que precisa ser bastante diluído, então normalmente os excretas dos seres aquáticos é rico em amônia, tá? Vamos falar então um pouquinho da reprodução. Os tubarões e as raias têm sexos separados, gônadas tipicamente pares, e em que os ductos se abrem na cloaca para uma fecundação interna, tá? Os clásperes e as barbatanas ventrais são modificadas, eles introduzem o clásper, que é o órgão copulador do tubarão, dentro da cloaca da fêmea, tá? E o esperma escorre pelo canal formado por duas estruturas unidas. Então, eles podem ser ovíparos, onde eles liberam, os ovos são libertados, envoltos por cápsulas semirrígidas, ou também podem ser vivíparos, onde os jovens se desenvolvem dentro de uma estrutura semelhante a uma placenta e que lhes permitem se alimentar diretamente do corpo da mãe. Ou ainda, eles podem ser ovovivíparos, que vai reter os ovos no interior da fêmea, nascem os filhotes completamente formados, depois nasce a cauda e produz ovos que são muito ricos em vitelos e sem anexos embrionários, tá? O desenvolvimento desses bichinhos é direto, ou seja, não existe larva, tá? Os filhotes nascem com os dentes funcionais e capazes de caçar imediatamente após o nascimento, e devido ao seu tamanho, eles já são considerados presas potenciais, porque eles são pequenos ainda, né? O saco de ovos de um tubarão, popularmente
conhecido como bolsa-sereia, tá? Então, o saquinho de ovo ele é conhecido popularmente como uma bolsinha-sereia. Os tubarões são perseguidos por pura ignorância e para obtenção de suas barbatanas, tá? Por que eles querem as barbatanas? É utilizado para fazer uma sopa considerado afrodisíaca na Ásia. O que mais que eu tenho para falar dessa parte para vocês, dos tubarões? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso aí. Então, os tubarões eles vão fazer reprodução sexuada, né? Já todos os vertebrados fazem esse tipo de reprodução, já não tem mais uma reprodução assexuada. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Não possuem bexiga natatória. São, nas espécies ovovivíparas, as fêmeas retêm os ovos no interior do corpo, até o desenvolvimento do embrião, né? Os vesíparos, o embrião se desenvolve no corpo materno e os ovíparos botam os ovos. Acho que é isso que a gente tinha para falar, então, dos peixes cartilaginosos, ok? Deixa eu ver, então, o que vocês vão fazer agora para mim aqui. Qual que é o módulo que vocês vão fazer? Que o módulo já traz os peixes cartilaginosos e também os peixes ósseos. Então, agora vocês assistem essa aula dos peixes cartilaginosos e, na sequência, vocês vão receber a aula dos peixes ósseos, ok?